Boa noite a todos. Eu gostaria de, ao início desta palestra, fazer uma saudação muito carinhosa ao nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Os gladiadores romanos, quando lutavam na arena, no circo romano e no Coliseu, saudavam o imperador, dizendo: Ave César, morituri te salutam. Os que vão morrer te saúdam. Eu peço humildemente aos senhores e às senhoras, me dirigindo a quem está aqui, nesta casa, nesta noite, porque ele nos disse: aonde estiver mais de uma pessoa reunida em meu nome, eu estarei no meio de vós. Eu gostaria de saudá-lo em nome de todos vocês, dizendo a ele: Senhor, os que vão continuar a viver te saúdam, te aguardarão sempre e estarão próximo de ti, porque tu jamais nos abandonarás. Dito isto, a palestra de hoje, Perdoar 70 vezes 7, ela é retirada de uma passagem do Evangelho, quando Pedro, o apóstolo Pedro, pergunta a Jesus se tinha que perdoar 7 vezes. E Jesus respondeu: 70 vezes, 7 vezes. O que Jesus disse naquele momento para Pedro e os demais apóstolos, de que o perdão, ele é infinito, foi uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero, no bom sentido, que nós temos que perdoar sempre. E esse perdão que Jesus nos diz que é perdoar 70 vezes 7, ele tem uma razão muito clara. Os amigos espirituais nos dizem, os desencarnados que estão no mundo espiritual, os espíritos iluminados de luz, de grande evolução, eles dizem que nós na Terra, pelas nossas limitações, fraquezas e também pela nossa primariedade, nós nos lembramos, nos recordamos e nós sempre estamos alertas, com a lembrança pronta para o quê? Para quem nos ofendeu, para quem nos agrediu, para quem falou mal de nós, para quem realmente cometeu algo que nos magoou muito. A criatura humana, ela está sempre em prontidão para lembrar quem nos fez mal, quem nos puniu, quem nos disse algo que não nos agradou e algo que tenha nos magoado profundamente. Mas nós, dizem os amigos espirituais, olvidamos o que nós fazemos, o que nós agredimos, o que nós ofendemos, aquilo que nós fizemos de errado e praticamos mal. Como temos a lembrança,
como temos a lembrança sempre presente dos que erraram conosco e como nos esquecemos aquilo que fizemos aos outros. Daí que o perdão que Jesus Cristo preconiza e falou para o apóstolo Pedro era perdoar 70 vezes 7, porque ali estava também os nossos pecados, as nossas ofensas com o nosso próximo. E as pessoas dizem: isso eu não posso perdoar. De maneira alguma eu vou perdoar aquilo que me foi feito por fulano, por beltrano, por cicano, por um parente, por um vizinho, por um conhecido. Eu não perdoo. Mas se perdoar, eu não quero nem ver na minha frente. Jesus, a sabedoria do Mestre, ela simplesmente foi extraordinária. E me lembro, nesse instante agora, do grande apóstolo Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande apóstolo da não violência, quando Gandhi disse uma frase que ficou célebre na história universal. Gandhi disse: se todos os livros sacros da humanidade se perdessem, se todos os livros sagrados não existissem, bastaria que não se perdesse um só, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Por quê? Porque lá está contido de forma superlativa o amor, a misericórdia, o perdão, a compaixão e a benevolência. O Sermão da Montanha é indiscutivelmente a mais bela oração presenteada por Deus à humanidade. E gostaria de lembrar aos senhores de que há uma passagem do Sermão da Montanha que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão perdoados. Ai de quem diz, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ai de quem diz: eu nunca perdoarei, eu nunca perdoarei. Todos nós precisamos do perdão. Nós temos que ter a humildade. Nós temos que ter a humildade, repito, para saber que nós erramos tanto quanto os outros que erram com nós. E por que nós temos essa dificuldade imensa de perdoar? Porque nós temos duas víboras vorazes, duas víboras, duas serpentes, que realmente elas nos fustigam, nos acossam e fazem mal para nós. O orgulho e o egoísmo. A criatura humana, ela tem no orgulho e no egoísmo os dois grandes antagonistas, porque em nós existe uma centelha divina, existe uma inclinação para o bem, mas nós deixamos que os pendores do mal, nós deixamos que as más inclinações tomem conta da nossa vida. Meus amigos, tenhamos a humildade para reconhecer por que nós estamos na Terra, no planeta Terra, de tantos ódios, de tantos assassinatos,
de tantas guerras, de tantas maldades, de tanto poder corrompido. Por qual razão vivemos nesse mundo? Porque é o mundo da nossa evolução. É o mundo que nós chegamos até aqui e é o mundo que nós temos que vencer, não respondendo violência com violência, dor com dor, morte com morte, sofrimento com sofrimento, mas nós temos que responder aquilo que na questão 886 do Livro dos Espíritos, esse livro consolador, esse livro que nós recebemos de Kardec, o codificador, mas trazido pelos espíritos de luz do mundo espiritual. Lá na questão 886 está dito que a verdadeira caridade é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das nossas ofensas. Eu pergunto a cada um de vós, eu pergunto a todos vocês, e isto de uma forma absolutamente ampla da terra, esta caridade que do mundo espiritual foi dita para nós, nós a praticamos, nós nos preocupamos com coisas triviais, com coisas mundanas, com coisas de muita importância. Nós não ouvimos a palavra de Deus que está nos livros sagrados, que está no Evangelho de Jesus. Nós nos preocupamos muitas vezes é com a mensagem do celular, é com o problema lá do escritório, é com coisas minúsculas, e nós nos esquecemos de ter benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas daqueles que nos ofendem. E nós temos que pedir, rogar, suplicar e clamar que tenham benevolência, indulgência e perdão com as nossas ofensas. Eu trago aos senhores, respeitosamente às senhoras, esta visão. Quando falarem em perdão, pensem no perdão que vocês são credores e pensem no perdão que todos vocês, que todos nós somos devedores. Há uma passagem do Evangelho de São Mateus, em que Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, medirão a vós. Meus amigos, estas palavras da suprema sabedoria de Jesus Cristo, nós devemos pensar. Como nós julgamos os nossos semelhantes? E aqui eu faço um parênteses muito importante. Esta frase de Jesus tem que ser bem interpretada. E digo uma frase para vocês: não se tapa uma cidade que está construída no topo, na parte mais alta da montanha. Nós podemos julgar, podemos falar aquilo que sirva para reprimir o mal. Porque se ninguém pudesse julgar ninguém, nós teríamos um caos na sociedade.
e todo mundo faria o que bem entendesse e cometeria todos os crimes e desatinos. Só que para julgar nós temos que ter autoridade moral. Ninguém pode julgar o outro sem ter autoridade moral. Cristo, certa ocasião no templo, Cristo expulsou os vendilhões do templo que estavam transformando a casa de Deus num covil de ladrões. Portanto, o julgamento honesto, sério, decente, de quem tem autoridade moral para reprimir o mal, é um julgamento correto. Agora, como eu posso julgar e me manifestar sobre alguém se eu cometo os mesmos crimes e faltas que aquela pessoa? Eu não tenho autoridade moral para julgar ninguém. E eu serei medido como eu medir os outros. Como pode um corrupto julgar alguém e condenar dizendo que é corrupto? Como pode alguém que é assassino levantar a voz e dizer assim: assassino, corrupto, bandido, delinquente, se ele que julga é um delinquente? Portanto, esta passagem do Evangelho de São Mateus, de Jesus, ela não é a proibição de que sejamos julgados, mas há que ter autoridade moral para julgar. E nós nos manifestando sobre um comportamento alheio, se isto é para o bem, para reprimir o mal, nós estamos ajudando, inclusive, aquela pessoa que está cometendo uma maldade. Esta é a verdadeira compreensão do não julgais para não serdes julgados. Meus amigos, há um momento na vida de Jesus, quando ele veio à terra, naquela peregrinação de 3 anos pela Galileia, há um momento na vida de Jesus muito importante, quando ele estava com Pedro e 2 profetas, Moisés e Elias, e subiu um monte, e lá ele foi tentado, e lá apareceu Deus. E disse de uma forma que só a espiritualidade pôde nos revelar, algo que não é muito divulgado, mas que teria acontecido e aconteceu. Naquele momento, Deus pediu ao filho: meu filho, a tua missão é uma missão de dor e de sofrimento, mas é uma missão de perdão. É uma missão de perdão. Tempos depois,
Jesus estava sendo julgado pelo interventor de Roma, Pôncio Pilatos. Ele covardemente lavou as mãos e disse: não vejo culpa neste homem, entregai aos sacerdotes do templo. E Jesus foi levado perante Anás e Caifás. E lá, por injunção das pessoas ignorantes que não conseguiam distinguir entre quem era puro amor, foi proposto que escolhessem entre Cristo e Barrabás. E todos gritaram: Barrabás! Barrabás! E o cordeiro foi imolado. E Jesus foi levado à cruz. E foi escolhido alguém que tinha todos os pecados, mas que para o povo, enganando o povo, dizia que era um lutador da liberdade que os judeus queriam do Império Romano. Mas era um salteador, assassinava. E nós, a humanidade, escolheu Barrabás e não Jesus. Assim, senhores e senhoras, é a nossa vida. As escolhas que nós fazemos, as opções que nós queremos para a nossa vida. Nós enxergamos e vemos o espaço de um tempo limitado, o tempo desta vida, o tempo de uma vantagem, um tempo de um ganho. Não importa que esse ganho seja não moral, não legal, mas é a cobiça, é a ganância, são as falhas humanas. Mas a vida continua, a vida prossegue. Nenhum de nós morre, a vida prossegue. Apenas o corpo físico que um dia termina e nós reencarnaremos com outro corpo físico, mas com o mesmo espírito. E iremos colher aquilo que semearmos. E Jesus, na hora derradeira da sua presença na terra, na hora final, no momento mais agudo, no momento terrível, quando há disjunção molecular, na saída do corpo, do espírito, ele teve forças, ele reuniu as forças do seu coração, as forças da sua alma, e ele disse: Senhor meu Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E nós não perdoamos um vizinho que nos olhe de cara atravessada. Não perdoamos um parente que diga uma palavra mal posta. Não perdoamos nada. Nós carregamos ressentimentos, ódios e raivas. E nos esquecemos, olvidamos que aquele que foi massacrado, aquele que foi fisicamente destruído na vergonha da Via Crucis, aquele
teve a coragem, teve o amor, teve o infinito amor de pedir perdão para nós. Meus amigos, eu encerro esta modesta palestra dizendo a todos vocês de que não vos esqueçais deste exemplo que todos sabem. Eu não disse nenhuma novidade que algum dos senhores não tem conhecimento. Mas eu disse que o homem mais perfeito, nosso modelo e guia, ele alcançou a sublime e divina virtude de perdoar, mesmo depois de massacrado. E nós, que somos viajantes de passagem nesta terra, nós que temos a certeza absoluta de 3 fatalidades: envelhecer, para os que têm a felicidade de envelhecer, de adoecer um dia e desencarnar num outro momento. Isto vai acontecer conosco. E na nossa bagagem nós vamos levar o quê? Ódios, raivas, ressentimentos e não perdoar. E não temos a coragem de perguntar. E nós, que precisamos tanto do perdão alheio, não reconhecemos as nossas faltas, não reconhecemos os nossos erros e os nossos equívocos. Assim, senhores e senhoras, rogando a Deus que ilumine a todos vocês, que haja um segundo em vossas consciências, um momento de percepção do bem e do amor que foi espalhado por Jesus na terra. Vós possais, lá no imo da alma, na plenitude de vossos corações, dizer a vós mesmos: Senhor, misericórdia com meus erros, e eu perdoo a todos que me ofenderam. E eu tenho a certeza que a carga, as cruzes que levarão para o resto desta vida e as outras vidas que todos aqui terão, elas serão mais suaves, elas serão mais leves, porque vocês seguiram a palavra do maior homem que veio à terra, o Filho de Deus, que nos espera também no mundo espiritual. Muito obrigado.